This appears to be a jolly good business proposition. But would it be a safe investment? Of course. Has the provincial government already accepted all of our requirements? Even the Emperor has given us his personal guarantee. Excellent, gentlemen. I believe we may consider forming the São Paulo Gas Company Limited. So it would be wise for the engineer, Mr. William Ramsey, to leave as quickly as possible to survey the city and choose the proper site to build the company plant. Vocês viram William Ramsey? Ontem no Teatro São José. Ele é lindo, um porte de lorde. Ai, ai, os ingleses são tão elegantes. Ele vai jantar em casa. Mentirosa. Sou nada. Escutei papai comentar que ele viria para conversar sobre a nova iluminação pública. Vocês já pensaram? São Paulo iluminada como Paris. As ruas cheias de luzes. Em 1872, ficava pronta a primeira Casa das Retortas, que iria fornecer gás de carvão para a iluminação pública de São Paulo. Construída pela São Paulo Gas Company Limited no Brás, utilizava carvão importado da Inglaterra. Gasômetro. Realizou-se esplendidamente a experiência da iluminação a gás nesse estabelecimento na noite do dia 6. A concorrência do povo, não obstante o mau tempo, foi imensa. Os espectadores desejavam ver tão importante estabelecimento que, podemos dizer, já é uma realidade em São Paulo. De 1880 a 1886, a população praticamente havia duplicado. Os serviços da companhia tornaram-se insuficientes. Desta maneira, em 1889, foi construída uma outra Casa das Retortas, anexa à primeira. 1900. O novo século encontra São Paulo lutando contra a recessão econômica e a peste bubônica. Apesar disso, a cidade não para de crescer. Novos sistemas de obtenção de luz estavam sendo testados sob os incentivos da população descontente com a iluminação a gás. A indecente fumaceira, que aqui chama-se iluminação a gás, deve ser corrigida ou suprimida o quanto antes. A luz elétrica será então aplaudida com justo motivo quando substituir o gás infecto, escuro e caro que São Paulo paga. Enquanto isso, os anseios dos cidadãos paulistanos estavam sendo resolvidos. This appears to be a good business proposition. But would it be a safe investment? Of course.
The Brazilian government has already accepted all of our requirements. Even the president has given us his personal guarantee. Excellent, gentlemen. We may consider forming the São Paulo Tramway Light and Power Company Limited. And the gas company. Oh, there will be no problem. They will supply the domestic gas while we supply the public lighting and transportation. Good. Em 1910, a Light assume o controle acionário da de São Paulo Gas Company Limited. O mundo e a cidade transformaram-se, mas o processo de obtenção de gás de carvão manteve-se praticamente igual durante todo o período de funcionamento da Casa das Retortas. A única mudança significativa foi em 1910, a passagem da tração animal para a mecânica. No sistema mecanizado, o processo iniciava-se no momento em que o carvão era descarregado entre a casa e o muro dos arcos. O carvão era colocado em um pequeno depósito dentro da casa que alimentava os fornos, ou seja, as retortas. As retortas eram aquecidas a uma temperatura de 950 graus centígrados pelas fornalhas que ficavam no subsolo. Mesmo mecanizado, o trabalho era penoso, com homens trabalhando a uma temperatura nunca inferior a 40 graus. O carvão aquecido desprendia o gás, que passava por um processo de resfriamento e purificação. Após a retirada do gás, o carvão era reaproveitado como combustível das fornalhas e depois vendido como coque. Em 1972, a Casa das Retortas é desativada e abandonada. Com a nacionalização em 1960, a de São Paulo Gas Company Limited passou a chamar-se Companhia Paulista de Serviços de Gás e assim operou até 1967, quando tornou-se deficitária. Nesta época é assumida pela prefeitura, que utiliza a antiga usina até 1972, quando é inaugurada uma nova de gás de nafta na Moca. 2 anos depois, a Comgás decide reformar o velho prédio para abrigar a administração da companhia. Na reforma, procurou-se manter o estilo arquitetônico fabril inglês do século passado, mas todo o equipamento representativo dos 100 anos de atividade da casa foi vendido como sucata. Após a reforma, concluiu-se que o prédio era inadequado para a administração. Surgiu então a oportunidade de se utilizar o espaço como sede do Departamento de Informação e Documentação Artística, IDART. O Centro de Documentação e Informação sobre Arte Brasileira Contemporânea do IDART coloca à disposição do público todo o seu acervo de filmes, depoimentos gravados, fotos, jornais, além de promover pesquisas em diversas áreas. Na mesma casa que produziu gás para a cidade de São Paulo durante quase um século, são realizadas exposições de arte popular e erudita e ainda são apresentados ao público semanalmente espetáculos musicais das mais variadas tendências.